seguinte, agora nós vamos resolver exercícios sobre pirâmides. Juntamente com a resolução dos exercícios, eu vou relembrar com vocês algumas propriedades dessa figura geométrica. Combinado? Bora trabalhar! Esse primeiro exercício, ele fala ele é da FAMERP inicialmente, tá? Ó, da FAMERP. E ele fala que a figura, ela indica... Então, ó, a figura indica um prisma reto triangular e uma pirâmide regular de base quadrada. Então, aqui a gente tem dois objetos aqui, ó. Vou chamar esse aqui de figura 1, esse aqui de figura 2, tá? E esses objetos, eles já estão nomeados, e o nome deles, né, juntamente com as características são um prisma, e esse prisma é reto, e quando ele fala triangular, ele tá falando do quê? Ele tá falando das bases, ó. Então, por exemplo, essa base aqui, ó, é um triângulo, tá? Aí você pode falar, Sandra, mas ó, a base não é essa figura geométrica, que no caso aqui é um retângulo, que tá sobre o plano o qual eles se referem? Não. Num prisma, o que é considerado base? Aquelas duas que são idênticas. E quem são elas? Quem são as bases desse prisma? São os dois triângulos retângulos aqui, tá bom? Então, seguinte, ó, vamos lá. Então, por isso que ele é um prisma reto. Por que reto? Porque as bases, né, no caso o triângulo, formam 90 graus com a altura dele, tá? E a altura dele aqui corresponde a esse valor 3. Mesmo que aqui, ó, apesar de eu não ter continuado a leitura, ele vai falar que assim, ó, a altura desses sólidos em relação ao plano em que ambos estão apoiados é igual a 4 centímetros. Essa altura, ele tá sendo muito claro, que ela se refere ao plano que eles estão apoiados. Então, não é a altura da figura. A altura desse prisma é 3. Agora, com relação ao plano que eles estão apoiados, é 4. Tá bom? Então, essa figura 1 é o nosso prisma, certo? A figura 2 é a pirâmide, né? A gente sabe que a característica de uma figura para que ela seja pirâmide é faces laterais triangulares, né? E a base um polígono qualquer. Tá certo, meus queridos? E esse polígono, quem é aqui, é um quadrado. Ok, galera? Tá aí muito tranquilo, né? Relembrando a definição desses sólidos geométricos. O que ele afirma aqui pra gente? Ó, se esses sólidos possuírem o mesmo volume, a aresta da base da pirâmide em centímetros será igual a... O que ele quer? Ele tá falando pra você, filho de Deus, os volumes são iguais, tá? Quando você fala em volume igual, deixa eu até colocar aqui, ó, mesmo volume. Isso na matemática a gente fala que é equivalência de figuras não planas, tá? Equivalência em figuras planas é área idêntica, certo? Equivalência em figuras tridimensionais são volumes idênticos. Então, o que ele está afirmando? Que o volume 1 é idêntico ao volume 2, visto que ele quer a medida da aresta da base da nossa pirâmide, né? Então, nós vamos chamar de A, essa aresta aqui. Fechou, meus queridos? É isso. A base do exercício é essa. Você pode perceber que o que ele fornece no enunciado, você reescrevendo aquilo que ele fornece, ó, que no caso ele fornece pra gente que os volumes são iguais, né? Como os volumes são iguais? Como os volumes são iguais, então se a gente já monta a igualdade aqui, ó, é só a gente substituir, né, pelas fórmulas, os valores que a gente tem na figura. E claro, você precisa saber como que calcula o volume de um prisma e como que calcula o volume de uma pirâmide. Tudo bem? Volume de um prisma. Como que a gente calcula o volume de um prisma? Vocês se recordam? É a área da base, que a gente está chamando de SB, superfície da base, vezes a altura dele. Tudo bem? E o volume da pirâmide, como que a gente calcula? Lembra a brincadeira, ó? Cutucou, divide por 3. Então, a área da base vezes a altura dividido por 3.
Essa fórmula ela pode ser reescrita assim, ó, 1/3 da área da base vezes a altura, tudo bem? Então, essa é a fórmula para se determinar o volume da pirâmide e essa aqui é a fórmula para se determinar o volume do prisma. Agora, nós vamos fazer as substituições adequadas. Belezura? Tranquilíssimo até aí, né, galera? Bora trabalhar. Então, vamos lá, ó. Volume 1. O volume 1 corresponde ao volume do prisma. Para calcular o volume do prisma, é a área da base vezes a altura. A base do prisma não é o triângulo, retângulo? Como que a gente calcula a área de um triângulo retângulo? Cateto vezes cateto, né, que é o 6 e o 4, dividido por 2. Você fala, Sandra, mas a área da base de um triângulo é base vezes a altura dividido por 2. Quando você tem um triângulo retângulo, os catetos eles são considerados base e altura. Por quê? Porque eles formam 90 graus entre si. Tudo bem? Então, é a área da base vezes a altura. No caso do nosso prisma, quem é a altura? 3. Tá? Então, esse é o volume 1. Igual ao volume 2. Por que igual, galera? Porque tá falando enunciado, ele tá falando pra ser filho de Deus. Volume 1 igual ao volume 2. Ó, se os sólidos possuírem o mesmo volume, equivalência de volumes, então igualdade. Então, o volume 2. O volume 2 é o volume da pirâmide. Como que a gente calcula o volume da pirâmide? Área da base vezes a altura dividido por 3. Então, eu vou escrever da outra forma ali, ó. 1/3 vezes área da base. A área da base é a área de um quadrado, porque ele fala aqui no enunciado, meus amores, olha isso, ó. Uma pirâmide regular. O que faz uma pirâmide ser regular? A base dela. A base dela tem que ser um polígono regular. Falou que a pirâmide é regular, a base é um polígono regular. Ah, Sandra, mas as arestas laterais têm que ter a mesma medida da aresta da base? Não. Mas as arestas da base, elas devem ser iguais. E aí ele fixa aqui que a base é quadrada, né? Então, a área de um quadrado é A ao quadrado. Então, 1/3 da área da base vezes a altura da pirâmide. No caso aqui, sim, esse 4 aqui é a altura da pirâmide. Certo, meus queridos? Tá muito simples isso aqui, né? O que ele queria mesmo, o exercício? Ah, ele queria a aresta da pirâmide, né? Ele queria a aresta da base da pirâmide, que é esse negócio aqui, ó. Tudo bem? Então, nós vamos calcular isso aí. Bora continuar o nosso trabalho. A gente sabe que 6 vezes 4 é 24. 24 dividido por 2 dá 12. Então, nós vamos fazer 12 vezes 3 igual. Aqui nós temos 1/3 de A ao quadrado vezes 4, que vai dar 4A ao quadrado sobre 3. Sim, precisamos isolar o A. É mais fácil jogar esse 3 para lá, ó. Então, nós vamos ter 9 vezes 12 igual a 4A ao quadrado. Tudo bem, meus queridos? Vou continuar aqui na frente. Eu não vou efetuar esse 9 vezes 12. Eu vou deixar nessa forma de produto aqui, porque eu já vou passar o 4 pro outro lado dividindo, gente. Olha que fácil que fica esse negócio. Cancelando o 12 com o 4, né, dividindo isso aí, a gente vai obter o seguinte. 9 vezes 12 dividido por 4, 3, que é igual a ao quadrado. Portanto, meus amores, nós vamos ter aqui A ao quadrado, só invertendo os membros, né? É igual a 27. Tá bom isso? Acho que não, né? A gente pode simplificar isso ainda mais, mesmo porque se você olhar nas alternativas, e nenhuma delas tem essa resposta, né? Que A ao quadrado é igual a raiz de 27. Então, o que nós vamos fazer? Não que ela esteja errada, mas sim incompleta, porque a gente pode simplificar essa raiz. Né? Simplificando essa raiz, fatorando, decompondo 27 em fatores primos, nós vamos ter assim, ó. Nós vamos ter assim. Então, esse 3 ao quadrado sai da raiz e esse 3 fica na raiz. Portanto, o valor da aresta vai ser 3 raiz de 3. Tem unidade de medida, meus amores? Tem, né? Centímetros. Então, tá aqui, ó. A alternativa para esse exercício é a alternativa D. Ok? Espero que tenham entendido. Até o próximo exercício.